Entrevista. Estamos de volta e a Cidade FM faz nesses dias um programa especial, uma série de entrevistas com os prefeitos da região para falar sobre os 100 primeiros dias de gestão. Comigo aqui, professor Marco Aurélio Freire, e o nosso convidado de hoje é o prefeito de Panelas, Rubem Lima, do PSB. Você pode participar conosco, enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 998780997 e trazer perguntas para o nosso entrevistado. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É um prazer estar aqui de novo hoje, entrevistando o Rubem Lima, que já veio algumas vezes aqui, Vitor, mas agora num novo momento, né? Um momento importante, afinal de contas, Panelas já está às portas do maior evento que a cidade realiza, né? Já há décadas. Um evento importante. E o prefeito acho que vai falar um pouquinho mais disso também, entre outras coisas. Como fizemos ontem, é do senhor as honras da casa. Muito obrigado, Rubem. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Eu já pergunto, eu comecei ontem fazendo essa sequência de perguntas ao prefeito Josafá, lá de São Caetano. Faço a ti. A questão é o seguinte, você está reeleito. E quando a gente é reeleito assim, a questão do ritmo de governo pode mudar. A questão que eu lhe pergunto é, você intensificou do primeiro para o segundo mandato, está intensificando, né, as ações, ou é mais tranquilo, já que você já foi reeleito, já foi aprovado pela população, aliás, com uma boa votação também, uma grande votação lá, acho que a maior da cidade nos últimos anos. Mas o ritmo de governo vai ser um ritmo feito no primeiro mandato ou é um ritmo mais cadenciado, porque, afinal de contas, você já está pelo menos 1.500 dias no governo de Panelas? Bom dia, Marcos, bom dia, Vitor, bom dia. Em nome de vocês eu saúdo e trago meu bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E não acompanhei a entrevista do companheiro Josafá ontem, mas eu não tenho dúvida que tenha sido uma grande entrevista pela qualidade da gestão que ele faz lá em São Caetano, pela capacidade que ele tem na administração e sei o potencial que ele tem. Mas aqui falando da nossa administração, falando de Panelas, sua pergunta, ela é muito objetiva e traz com muita clareza o sentimento de que é um governo de continuidade, mas um governo que a gente traz um planejamento com mais consistência. Nós tivemos aí, há 4 anos atrás, marcando os 100 dias com conquistas importantes, ainda que tivéssemos no período de pandemia, um momento de muitas dificuldades para os municípios, um momento de muitas dificuldades para o país, e nós estávamos assumindo um governo naquela transição ainda com a pandemia. Então, hoje nós temos outro cenário. Hoje nós temos um resultado muito favorável que obtivemos a partir da aprovação das pessoas, a partir do sentimento das pessoas depositando o seu voto na urna, depositando aí a confiança de continuidade, mas a gente tem mais os pés no chão, sabendo onde estamos pisando exatamente, sabendo qual a nossa realidade, nossas condições. Então, eu tenho números importantes para os primeiros 100 dias desse nosso governo, mas nós temos o sentimento de que esses primeiros 100 dias, esse início de governo, foi para que fizéssemos um planejamento ainda maior para os próximos 4 anos, que eu tenho certeza que no nosso desafio, a nossa vontade é de fazer um governo ainda melhor. Prefeito, se os primeiros 100 dias foram para planejamento, qual o resultado? O que está planejado? O que pode ser entregue nesses próximos 4 anos? Bom, Vitor, nós temos dificuldades, problemas crônicos no município que a gente precisa superá-los. A primeira delas é a receita. Nós temos uma receita muito aquém daquilo que nós precisaríamos para poder garantir uma gestão ainda melhor. Então, isso requer muita articulação, isso requer muita busca de dinheiro, além daquilo que a gente conta no dia a dia, que é o FPM, que é o ICMS, que é aquelas receitas próprias, que é costumeira chegar dia 10, dia 20, dia 30, todo dia, toda quarta-feira. Então, isso a gente sabe que conta com ela. Mas se for só depender desse dinheiro, a gente nunca vai conseguir fazer uma administração atendendo às expectativas das pessoas. Mas aí é importante, prefeito, que o senhor possa pontuar para a gente. Na razão, despesa-receita, o senhor está em superávit, em déficit? Quanto é que o senhor precisa buscar para fechar a conta? A gente trabalha na conta. A gente não pode ter a irresponsabilidade de trabalhar em déficit em todos os momentos, porque essa conta uma hora vai ser cobrada. Mas aí a gente trabalha contando com essa receita permanente do dia a dia, com as variações que tem, garantindo a folha, garantindo os serviços, garantindo a nossa previdência, que ela é deficitária, a previdência que eu preciso fazer um aporte de quase R$1 milhão todos os meses, e eu tenho que tirar dessa receita corrente que nós contamos com o FPM,
E assim essa dificuldade maior. Então, quando eu falo de uma nova ação, de uma nova obra, de um novo investimento, eu preciso sim buscar o dinheiro fora. E aí o que é que nós planejamos para agora? Era um desejo que eu tinha desde o início do governo passado, de poder fazer um novo hospital na cidade. Nós temos um hospital de pequeno porte, mas é o hospital que é a porta de entrada para todos os munícipes e até as pessoas que buscam serviço na urgência e na emergência que passam por Panelas. E nós temos um hospital construído há quase 5 décadas. E isso traz um prejuízo muito grande para as instalações, porque não há modernização, por mais que façamos, ainda é deficitária as condições. Nós tínhamos problema no telhado, fiz a reposição de 100% do telhado. Quando imaginei que tinha resolvido o problema de infiltração, veio uma chuva e o saneamento das ruas laterais, da rua de cima, passa por baixo do hospital. A água estourou por baixo. Então a gente vê que as condições que foram feitas na época, hoje não tem mais condições de serem mantidas. Então eu coloquei isso como uma meta para a gente nesse nosso governo e quero fazer isso com a meta de iniciar esse ano, entregar o mais rápido possível, um hospital novo, a gente trazer uma localização nova, a gente poder colocar uma estrutura nova a serviço das pessoas. Iria desativar o que existe? Desativar o que existe e construir um novo. Ampliação de serviço se as condições de custeio nos permitir. Mas a gente poder ter uma instalação nova hoje, para mim, já seria uma coisa que atenderia muito bem. E, prefeito, para conseguir esse feito, o senhor está articulando junto ao governo do Estado ou ao governo federal? E por meio de quais deputados o senhor está fazendo isso? Porque eu acredito que os deputados também possam chegar com as emendas e outros recursos. Com quem o senhor está contando para realizar essa obra? Nós estamos apostando muito no Congresso. Hoje as emendas parlamentares elas dominam a fonte de recurso e de custeio para os municípios. Foi assim que eu estive contando nesses nossos primeiros 4 anos de governo e é assim que eu sei que eu vou poder contar. Então, já despachei com nossos senadores, os 3 senadores da República, com Tereza, com Fernando e com Humberto. Já tive com o nosso deputado federal, que hoje é ministro, Silvio Costa Filho. Já estive com o nosso deputado estadual, Sileno Guedes. Já estive com outros parlamentares que também foram votados no nosso município de Panelas. E aí nós temos uma expectativa do investimento na casa de 6,5 milhões. Então, 80% desse valor já está prometido por emendas parlamentares para a gente poder garantir a construção desse hospital. Então, estamos fazendo o dever de casa com projetos, com a área, com esses espaços para a gente poder garantir. E aí eu aposto muito que a gente possa contar com essas emendas e isso não impede que possamos bater na porta do governo do Estado, não impede que possamos bater na porta do Ministério para poder garantir recursos com um mobiliário novo, conseguir recursos para poder concretizar esse sonho. Bom, o senhor está falando em 6,5 milhões de reais para a construção da obra, com 3.250.000 vindos de emendas. Os outros 3.250.000, como é que o senhor vai... Não, conseguir? 80% desse valor 80% já está prometido. Pelas emendas? Já está prometido pelas emendas. E estou trabalhando para poder garantir esses 20% ainda também de emendas. O senhor não teria condições de usar recursos da prefeitura? Recursos próprios eu não tenho condições. Governo do Estado? É um recurso que está comprometido. E do governo do Estado eu ainda não tenho nenhuma sinalização nesse sentido. Por que eu te digo isso, Vitor? Em relação a contar com dinheiro de emendas. Nós fizemos obras importantíssimas em Panelas. Desde de melhoramentos de ruas, a reconstrução da Pedro Gomes. A rua Pedro Gomes é uma rua muito emblemática na nossa cidade, porque por anos, durante toda a vida, teve que conviver com saneamento, com canal aberto na porta das pessoas e precisava de uma pontezinha de madeira para poder atravessar. Então nós conseguimos, com recursos, via emendas, garantir a requalificação dessa rua, garantir nova iluminação, garantir o canal feito com dinheiro de emendas. Nós conseguimos reconstruir o espaço da Bica, que hoje nós temos um parque ambiental, Serra da Bica, um investimento de mais de 2 milhões de reais, a partir de emendas também, que nós conseguimos fazer essa reconstrução. Dentre tantos outros feitos no município, a fonte principal de custeio foram as emendas. Então eu continuo apostando nessas emendas, tendo em vista a força que tem o Congresso hoje para poder fazer essas transferências direto para os municípios e com sucesso, que foi assim a experiência que nós tivemos e apostando que assim será. Só para que a gente possa entender, qual seria a capacidade desse hospital, quantas pessoas seriam atendidas, isso é importante, o senhor já falou o valor da obra, mas também entender se o senhor já apresentou essa obra e a necessidade dela para o governo do Estado, Secretaria de Saúde, eles poderiam empenhar os 20% restantes. Bom,
Essa é uma ideia que a gente possa ter também, possa contar, e não é uma coisa simples. A gente poder falar em construção de hospital, a gente poder falar de um desafio desse tamanho, eu sei que não vou ter capacidade de fazer sozinho, como já bem disse, que estou acreditando e apostando nas emendas, mas a gente tem aí a condição de poder chegar junto do governo do Estado também, porque quando a gente oferta saúde, quando a gente oferta serviços, a gente desafoga outros centros que são custeados pelo Estado. Então, a gente tem uma etapa também importante, que é o mobiliário. A gente não pode fazer uma casa nova para colocar móveis velhos. A gente tem uma expectativa de fazer uma casa nova e receber móveis novos. Então, eu estou falando de uma perspectiva aí de 6,5 milhões, sem contar com o mobiliário. Então, a cada etapa, a cada momento, vou buscar as articulações para a gente poder garantir esse dinheiro, para poder garantir esses investimentos. Para você ter ideia, a pergunta que você me faz, a demanda do hospital, nesses 100 dias de governo, nós tivemos aí mais de 10 mil atendimentos médicos, 10.882 atendimentos, mais 25.421 procedimentos dentro do hospital. Então, é uma demanda grande, é uma demanda que recepciona todo o município. Nosso município tem aproximadamente 25 mil habitantes e as pessoas que buscam o hospital, buscam esse hospital. O senhor já tem um terreno? Já temos em vista terrenos. Temos terrenos próprios, que eu entendo que não é o mais adequado, porque, na minha ideia, a gente deve levar esse hospital às margens da BR-104 para melhorar o fluxo de chegada e de saída. Então, tudo isso está no momento de articulação. O senhor com dinheiro na mão, quanto tempo para a obra ser concluída? Depende do formato da obra. Se nós construirmos um hospital nos modos convencional de alvenaria, isso deve durar de 8 a 12 meses. Se nós formos construir na modalidade de PVC, não sei se você conhece esse tipo de obra, a gente pode reduzir isso 50% do tempo. Mas é um compromisso da gestão, Rubem, de entregar ainda nesse mandato essa obra ou não? Eu não fiz esse compromisso em campanha, mas eu fiz esse compromisso perante nosso grupo administrativo e eu tenho esse sentimento de compromisso dentro de mim para que a gente possa realizar. Olha, aproveitando então e avançando nos temas, como é que está a sua relação, então, com o governo do Estado? Já vimos que para o hospital ainda não se articulou nada, mas há outras questões na cidade, segurança pública, os recursos que o governo do Estado sempre podem ajudar as cidades, principalmente numa cidade que a receita tem déficit. A questão quais parcerias o senhor já teve nesse primeiro mandato seu com a governadora Raquel Lira e quais os novos projetos que ela pode chegar junto do município? Nós colocamos... a oportunidade que estive com a governadora, a convite dela no Palácio, nós colocamos nossas demandas do município para o governo, naquilo que o governo poderia atuar. Desde convênios que foram celebrados no governo anterior, do ex-governador Paulo Câmara, a novos projetos para serem implantados no município. Aí eu listo para você 9 itens, 9 pautas importantes que coloquei e até hoje não recebi nenhum retorno. Isso faz mais de um ano que eu tive essa oportunidade de poder despachar com a governadora. Tive a oportunidade de apresentar nosso pleito, nossa pauta, e as coisas não aconteceram. É verdade que nós tivemos ganhos importantes. Nós tivemos aí, a partir da cozinha comunitária, um projeto do deputado Sileno, que tem sido replicado no estado inteiro. Nós conseguimos mais uma cozinha comunitária que está no distrito de Cruzes. Nós pleiteamos agora, através da assistência social, mais uma cozinha comunitária e foi aprovado no Conselho. E assim nós temos a expectativa de ter a terceira cozinha. Então, eu espero poder contar com o governo do Estado nessas ações e sei que a capacidade do Estado é muito maior. O que nós temos lá de pleito passa pelos convênios. Nós conveniamos com o Estado quase 5 milhões de reais em melhorias de ruas, em pavimentação, em asfalto, e temos a expectativa de poder receber esse dinheiro. Eu não sei se o fato de estar no PSB, não ser um partido alinhado com o governo do Estado, está fechando portas, mas eu tenho o sentimento de que fazer por Panelas é fazer por Pernambuco, fazer por Panelas é fazer pelo povo pernambucano, e eu espero que o governo tenha esse sentimento e possa também estar fazendo essas realizações. Prefeito, ontem tivemos aqui o prefeito Josafá Almeida, de São Caetano, e quando perguntamos sobre a administração Raquel Lira, ele disse que a impressão que tem é que nos 2 primeiros anos da administração, o governo esteve travado, com pouco ou nenhum ganho aos municípios. O senhor acaba de falar sobre dificuldades. A leitura macro que o senhor faz, sobretudo para o alcance aos municípios, a conversa com os seus colegas prefeitos, é de que, de fato, nos 2 primeiros meses da governadora,
Os avanços foram pequenos para os municípios? Nos 2 primeiros anos. Eu penso que assim foi também. E espero que seja diferente, porque eu sempre tive a visão de que as ações que devem acontecer nos municípios, no estado, no país, elas não podem ser fruto de vésperas de eleições. Eu sempre pensei e acredito na boa política de que todo governo deve estar comprometido com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E as pessoas não precisam de uma melhoria de qualidade de vida somente em ano de eleição. Então, eu espero que o governo do Estado não tenha deixado para agir pensando nas eleições de 26. A gente tem a necessidade do dia a dia, ninguém melhor do que os prefeitos para poder saber a necessidade de cada um, e é o que eu estou falando em relação a panelas. As necessidades que nós temos para poder fazer com que aconteça, seja com dinheiro do município, seja com dinheiro do Estado, seja com dinheiro federal, mas as coisas precisam terem continuidades. E o sentimento de Josafá não é um sentimento diferente dos outros prefeitos, não é um sentimento diferente de Rubem, prefeito. Independente de estar aliado ou não com o partido da governadora, muitas coisas que esperávamos que tivesse acontecido nesses primeiros 2 anos não aconteceu. Muitos acreditam que possa acontecer de agora por diante. Mas vamos aguardar, vamos ver para crer. Olha, estamos às vésperas, né, do Festival Nacional de Jerico de Panelas. É uma festa já com muitos anos e muito importante para toda a região. Não é, eu diria que não é só uma festa de panelas, praticamente é uma festa regional, prefeito. Mas eu queria falar dos recursos, né? Quantos recursos foram investidos próprios da prefeitura? E aí os aportes do governo federal, de emendas, do próprio governo do estado. Como vocês estão preparando essa festa que virá agora, né, em mais uma edição, daqui a pouquinho, né, no final desse mês? Preparando com muito carinho, preparando com muito cuidado, até porque é uma festa que ultrapassa os limites das fronteiras do município. Nós temos uma festa que ela leva o nome de Festival Nacional de Jericos, pela capacidade que tem de chegar nas mais diversas regiões do nosso país. E aí é uma festa que não é barata, é uma festa que tem um investimento muito grande, é uma festa que a gente conta com o apoio da iniciativa privada, a gente conta com o apoio do governo do estado, a gente conta com o apoio do governo federal, através do Ministério da Cultura, através do SESC, e assim a gente conseguiu montar uma grade bem satisfatória, uma grade que repercutiu muito bem, para poder atender todos os ritmos, todos os gostos, e assim a gente ter um grande evento. Nós ousamos o ano passado em comemorar o cinquentenário, os 50 anos do festival em 5 dias, e deu tão certo que o calendário desse ano também vai nos permitir fazer desse jeito. A festa tem início no dia 30 de abril, na quarta-feira, tendo seu ponto alto dia 1º de maio, é o dia do trabalhador, é o dia que se comemora, é o dia que tem a tradicional corrida de Jericos, e aí a gente tem uma programação que deve se estender até o domingo, dia 4 de maio. É uma festa que ela deve custar em torno de R$2,5 milhões. É uma festa que tem aí, de forma programada, o recebimento de alguns incentivos do governo do estado. E aqui eu posso trazer uma cifra de R$200 mil, foi o que o governo do estado confirmou para o evento. E nós vamos estar recebendo aí de investimento através do governo federal R$450 mil. O restante desse dinheiro a gente coloca dentro do nosso orçamento, para poder garantir que o evento aconteça e assim, de forma programada, a gente manter uma festa nesse nível, nesse padrão, sem prejuízo para os serviços. O senhor falou 200 mil do governo do estado, 400 do governo federal, quanto que o senhor vai colocar do Nós temos aí a expectativa mais de R$200 mil do Banco do Nordeste. Nós temos aí outros patrocinadores que não chega a ser esses valores, mas a soma, vamos garantir uma premiação cravada de R$100 mil. Então, a premiação do Festival Nacional de Jericos nos 51 anos vai poder estar premiando nas mais diversas categorias. Mas dos cofres da prefeitura, quanto que o senhor vai investir? Os cofres da prefeitura, a gente supera R$1 milhão de investimento. É um evento grande, é um evento desafiador, mas que eu sei que gera emprego, gera renda e traz oportunidade de negócio. O senhor tem público aqui em Caruaru, a Maria Janicleide já disse que vai comparecer no festival, e acredito que a Ildineide Gonçalves, do Maria Auxiliadora, também, porque ela queria saber a data de início. O senhor acabou de trazer essa informação. Nós tivemos aqui também uma pergunta do Ivanildo, falando sobre o festival, o senhor atendeu, e o Antônio Henrique Marques também fez uma pergunta aqui, aliás, desculpe, na verdade foi o Jarbas Aquino que fez a pergunta sobre projetos para fortalecer a agricultura familiar. O senhor tem planos específicos para essa área? Temos sim, já estamos trabalhando. Nós temos aí a agricultura familiar como uma das principais fontes de renda do povo panelense, daqueles que estão no campo.
O município de Panelas é um daqueles poucos ainda que a população predominante, a maioria da população não está na cidade. Está no campo, está nos distritos, está de forma descentralizada. Então a gente precisa continuar reconhecendo essa atividade e continuar impulsionando. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós começamos a fazer agora nesse nosso governo? Articulações importantes, a exemplo do que nós fizemos com a JFC, lá de Bonito. É uma empresa que está instalada no Brasil e em várias regiões, e aqui mais próximo da gente está lá em Bonito, garantindo a compra certa. Aquilo que a agricultura familiar está produzindo, aquilo que a agricultura familiar está colocando no mercado, eles fazerem uma compra direta sem precisar de atravessadores, sem precisar de burocracia, garantindo a qualidade da mercadoria e o acesso direto com o pagamento certo. Nós estabelecemos essa parceria com essa empresa, nós colocamos nossas equipes à disposição através da Secretaria de Agricultura para poder trabalhar essa logística, desde os equipamentos na preparação da terra, a colheita e a entrega do produto. Então, com isso, nós estamos abrindo portas e garantindo que a agricultura familiar, a produção que tiver, a gente poder canalizar para esse escoamento e garantir essa logística. O senhor faz compras para merenda, para administração? A gente faz compra, garante lá os investimentos através da educação, colocando na merenda escolar alimentos da agricultura familiar, garantindo 30% daquilo que nós compramos vem da agricultura familiar, e assim a gente tem agricultores sabendo que estão produzindo e tem onde vender. Porque um dos maiores desafios é esse na nossa agricultura, é a gente ter a certeza de que terá o comprador. E isso, quando não tem, desestabiliza, a mercadoria é entregue por qualquer preço, e aí vem a vantagem de quem faz o serviço como um atravessador para poder, muitas vezes, ganhar até mais de quem está produzindo. Então, a compra garantida da agricultura familiar na merenda, a compra garantida agora pela JFC, através dessa empresa, vai poder dar uma condição muito melhor. E coloquei à disposição nossos equipamentos, a gente poder ter transporte para poder fazer o escoamento, a gente poder ter tratores para fazer aração de terra, a gente poder ter toda essa logística que facilita e incentiva para trazer ainda mais a certeza de quem está no campo está tendo reconhecimento. Olha, o senhor falou de uma característica de Panelas, né, que é a descentralização do município. E aí eu lembro do distrito de Cruzes, por exemplo. Eu queria saber como é que a prefeitura tem chegado, dado esse desafio, né, da zona urbana da cidade não ser o maior núcleo urbano, sozinho, como é que está o desafio do senhor chegar em outras áreas do município? Eu estou citando o distrito de Cruzes, mas fica à vontade para falar dos outros sítios e localidades. A prefeitura é atuante como nessas outras áreas para que o município não vá à sede, se desloque, enfim. Tem chegado os serviços nessas outras áreas? Tem sim. Nós temos 3 cidades menores dentro do município, além da sede. Principalmente Cruzes. Você traz a lembrança importante em relação ao tamanho que é Cruzes, que se a gente compara o tamanho do distrito de Cruzes, ela é maior do que muitas cidades do estado da Paraíba, que está tão próximo da gente, que tem tanta população como municípios menores. E aí nós temos lá serviços em PSF, nós temos serviços que são oferecidos na educação através das escolas, nós temos toda a estrutura de transporte, nós temos ambulâncias, nós temos quadra poliesportivas, nós temos uma área de lazer que nós reconstruímos, nós construímos agora a Orla do Açude lá em Cruzes, nós temos ruas asfaltadas, nós temos ruas iluminadas, nós temos os pórticos de entrada, nós temos toda essa estrutura que é própria de uma cidade, que temos um esforço muito grande para poder garantir, além dos distritos, além de Cruzes, São José do Bola, São Lázaro, também os povoados, Boca da Mata, Pau Ferro, Patrimônio, Brejo de João Alves e todas as outras localidades que nós temos para poder garantir esses serviços. Então, nós não temos um município que está centralizado na sede ou na área rural com serviços próprios da área rural. Nós temos serviços também importantes acontecendo nesses distritos que são com as mesmas características do que acontece na cidade. E isso acontece todos os dias. Prefeito, o senhor, no começo da nossa conversa, falou sobre a condição dos seus funcionários que estão aí na Previdência. O senhor precisa colocar ali um aporte de R$1 milhão por mês para fechar a conta. O que o senhor vai fazer a respeito disso? O senhor tem algum plano a esse respeito? Algo que possa articular com os vereadores para tentar encontrar uma solução? Bom, Vitor, o que é a Previdência própria e o que nos causa esse custo mensal? A Previdência própria, ela se assemelha ao regime geral de Previdência, e aí cada município, na época, criou ou não criou sua própria Previdência, e a gente não precisa pensar muito para poder entender que se é o regime geral, o INSS,
tem dificuldades, imagina os regimes próprios nas cidades e municípios pequenos feitos nossos. Então, o que acontece hoje? Existe um excedente no valor da folha, que é aquilo que se arrecada em relação aos ativos e alguns inativos, não é o suficiente para garantir a folha de pagamento dessas pessoas. E, para isso, o município faz um aporte, tirando do FPM, esse valor, no caso de Panelas. Se você for ouvir outros municípios que têm previdência própria, você vai ouvir valores diferentes, para mais e para menos. Mas lá em Panelas a gente tem quase R$1 milhão sendo aportado todo mês. Se eu não fizer esse aporte, eu não tenho condições de poder fazer o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas. Tem uma saída prática, até hoje nós não encontramos. Já cogitamos a possibilidade de fazer a devolução do sistema previdenciário, tudo para o regime geral, o que tem um impacto financeiro ainda maior. É verdade que ele se estabiliza, ele não tem acréscimo, mas continua o custo mensal e o custo daqueles que a gente transferir para o regime geral, porque a arrecadação da participação, da contribuição previdenciária, ao invés de ir para o regime próprio, ele será direcionado para o regime geral. Então, isso faz com que eu tenha que ter uma capacidade maior de desembolso para poder garantir, além da contribuição em dia, o pagamento dessa folha. E outros mecanismos que já foram estudados, já foram trabalhados, nada disso nos trouxeram aí nenhuma novidade, nenhum caminho diferente para poder diminuir esse custo. Talvez, prefeito, desculpa a interrupção, mas será que aumentar o número de funcionários, ou seja, concurso público, poderia ajudar a reequilibrar a conta, uma vez que os que entrassem não iam receber, iam pagar, iam contribuir? Isso dá uma oxigenada, mas não resolve. Porque eu não tenho capacidade de contratação, eu não tenho capacidade de efetivação num montante que superasse ou que atendesse aí a necessidade da Previdência. Seria paliativo, seria uma condição momentânea, porque aquilo que eu não tenho a receita garantida, eu não tenho como dar estabilidade através do concurso público. Porque depois que eu não tiver o financiamento daquele programa ou daquele serviço, esses empregos eles não continuarão. E se entrarem na estabilidade do concurso, eu tenho a obrigação de manter. E aí eu saio de um problema e entro em outro. Então é muito desafiador. A previdência própria no município é uma coisa que tira a estabilidade e a condição de investimento. O senhor conversa com outros prefeitos sobre essa dificuldade? Sim. O senhor disse que é uma dificuldade comum. Sim. É uma dificuldade comum e todo município que tem previdência própria atravessa o que nós estamos atravessando. Um com um problema maior, outro com um problema menor, mas todos eles com problema. Então, o que é que nós esperamos? Qual é o impacto disso no FPM? O senhor disse que tira do FPM. Isso representa que percentual do FPM? 1/3 do FPM, quase. Quase 1/3 do FPM. Por mês? Por mês. E aí nós temos aí estudos sendo feitos a nível de país, mas falando particularmente do estado de Pernambuco, por uma condição muito preocupante, porque o Tribunal de Contas do Estado já tem conhecimento exato do que os municípios enfrentam, sabe que essa dificuldade de tirar do FPM para poder aportar na Previdência, isso desestabiliza a administração e perde braços de investimentos, novos investimentos, e o Tribunal de Contas tem adentrado nesse assunto aí para poder arrumar um caminho que possa facilitar a situação dos municípios. Isso não é um problema administrativo de um prefeito somente, isso não é uma questão de gestão somente de um prefeito, mas isso é um problema crônico que existe hoje entre as previdências próprias, considerando que Pernambuco é um dos estados que mais tem previdência própria nos municípios. Eu acredito, né, professor, que não podemos encaminhar para o fim dessa entrevista sem falar do cenário do estado e as recentes movimentações que temos acompanhado do prefeito do Recife, João Campos, que é do partido do senhor, e da governadora Raquel Lira. Os movimentos dela de mudança de partido, agora a filiação de vários prefeitos, o PSD passa a ser o partido com a maior quantidade de prefeitos, e ao mesmo tempo tivemos o prefeito Sivaldo Albino, de Garanhuns, que é do partido do senhor também, conclamando o prefeito do Recife, João Campos, a ser candidato a governador do estado. Há pouco o senhor disse o seguinte, abre aspas, não sei se é o fato de estar no PSB está fechando portas. O senhor acredita que esse movimento, que já antecipa as eleições do ano que vem, traz um impacto para as administrações municipais dos opositores, ou seja, daqueles que estão no partido do prefeito João Campos? É isso que o cenário tem mostrado. Não é? Nós estamos em 25, parece que as eleições acontecerão esse ano, parece que o ano da eleição é esse, não o próximo, 2026, e essas movimentações, essas especulações, elas tendem a se confirmarem. Nós temos hoje cada vez mais caminhando para essa polarização.
Nós temos esse governo o governo de Raquel Lira, nós temos o governo que João faz em Recife, e o principal nome do PSB hoje no Estado é o de João Campos. Então, muita gente defende, como o Sivaldo fez, já clamando que João seja candidato a governador. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar cada coisa no seu momento certo. Nós não estamos em ano de eleição. Por mais que as movimentações caracterizem aí a força política de Raquel, a força política de João, a força política daqueles agentes políticos que pretendem aí trabalhar e alcançar algum cargo diferente em 26, a gente sabe que são coisas que devem acontecer em 26. Mas as pessoas estão antecipando tanto esse processo, as pessoas estão colocando tanto esse ano de 25 como se fossem anos decisivos a partir das filiações, a partir dessa movimentação que a governadora fez com o PSD. Então o senhor é contra antecipar esse debate, contra esse movimento do prefeito Sivaldo Albino? Sim, eu acho que a gente tem que viver isso em cada momento. Eu acho que a gente tem que vivenciar 26 em 26. Nós temos muitos a fazer pelos municípios. E se a gente partidariza o ano de 2025, se a gente traz aí a formação de lados, especificamente falando de municípios, a gente vê cenários e vê comportamentos distintos daquilo que a gente espera. E independente de partido, independente de qualquer situação, eu entendo que quem está no governo, ele deve fazer pelo Estado por inteiro. Eu hoje estou prefeito de Panelas, não só pelos aqueles que votaram em mim. Eu estou prefeito de Panelas para poder administrar para todos. Então, aquilo que acontece de bom dentro do município, aquilo tem que ser pensado de forma coletiva, independente de cor, independente de partido, independente de qualquer situação. Então, não pode ser diferente no Estado. E se colocarem uma condição de poderem se posicionar politicamente, não que eu não tenha posição, eu tenho minha posição muito clara. Eu estou no PSB, fui eleito vice-prefeito no PSB, fui eleito prefeito no PSB, fui reeleito prefeito no PSB, então eu tenho lado. Eu tenho partido. Agora, se a gente trouxer esse sentimento de eleições para esse momento, eu acho que atrapalha toda e qualquer administração. O senhor é uma voz dissidente no partido em relação a essa antecipação, porque o que nós temos visto é que essa antecipação é uma pauta do partido. O presidente do partido no Estado, o deputado Sileno Guedes, que o senhor citou agora há pouco, ele também tem capitaneado essa antecipação. Então, o senhor é uma voz dissidente, dissonante ali, ou o senhor tem outros dentro do PSB que concordam com o senhor que antecipar esse processo é ruim? Ô Vitor, nós estivemos no congresso do PSB no último sábado e a fala não foi essa. João estava lá fazendo, apesar das pessoas, apesar do prefeito Sivaldo, apesar de estarem colocando como nome de 26, essa não foi a fala de João. Essa não é a fala de Sileno. Isso é o sentimento que as pessoas estão levando. E eu acho que é um sentimento natural, um sentimento normal. E caminha para isso mesmo. A gente não precisa pensar muito para imaginar que isso vai acontecer. Então, eu entendo que fazer administração e fazer política, a gente sabe que caminha junto, mas se a gente antecipa o processo eleitoral de um ano para o outro, eu acho que isso não faz bem. Eu entendo que seja desse jeito. E esse sentimento meu, eu falo como gestor, eu falo como prefeito, eu falo como administração, pensando no futuro do município. Não que falte ter lado. Tá? Porque eu fui convidado pela governadora para poder ir para o PSDB na época, eu fui convidado pela governadora para ir para o PSD se fosse do meu agrado, se fosse a minha opção, e eu decidi continuar no PSB. Então, por a escolha minha, por entender que eu devo caminhar por onde comecei, eu tenho lado, e isso está muito claro. Não faltou articulação para que fosse diferente. Mas aí eu entendo que a gente tem que viver cada momento. Eu acho que o momento é fazer gestão, o momento é poder construir caminhos, a gente poder pensar nos nossos municípios. E 2026 nós vamos viver em 2026. Ou seja, administrativamente o senhor ainda espera algum gesto da governadora, principalmente para as demandas que o senhor falou? Bom, Marcos, esperar a gente espera em todos os momentos. Agora, se estiver esperando um gesto da governadora, se ela estiver esperando um gesto de que eu saia do PSB para poder me alinhar a algum partido da base do governo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu sou muito claro com isso também. Mas eu espero que ela, quanto governadora, ela possa fazer pelo estado de Pernambuco como um todo, independente de qualquer situação. Então, não pode estar excluindo Panelas, não pode estar excluindo qualquer outro município, porque não é da base. Eu penso que a boa política, a política com P maiúsculo, como dizia Jarbas Vasconcelos, ela deve ser vista por esse olhar, por esse ângulo. Muito bem, o prefeito de Panelas, Rubem Lima, do PSB, conversou conosco aqui.
Nós estamos nesse período especial de 100 dias de início das gestões. Estamos conversando aqui com gestores municipais. Ontem o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Hoje o prefeito de Panelas, Rubem Lima. Prefeito, obrigado pela disponibilidade, pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço por estar falando com tantas pessoas, além do nosso município, as pessoas de Caruaru, pessoas da região e pessoas que acompanham a nossa administração através das redes sociais. Trouxemos números importantes aqui e acabamos passando por eles de forma assim muito superficial, mas fazemos isso todos os dias através das nossas redes sociais, através dos canais de comunicação e falando da nossa cidade, falando do nosso município, com orgulho muito grande de saber que Panelas hoje tem uma condição melhor do que aquela que nós encontramos, sabendo que a autoestima das pessoas, as expectativas das pessoas no nosso município tem sido cada vez maior. E eu sei da responsabilidade que assumo quando assumi a prefeitura, quando agora fui reeleito para poder assumir o nosso novo governo. Foram quase 85% de votos, 85% de pessoas que acreditaram para que o governo pudesse continuar acertando. Fechamos o ano com a aprovação de mais de 90%, a população aprovando a forma de nós fazermos governo, e as conquistas estão colocadas. Os desafios são grandes, as expectativas são grandes, mas a gente tem o sentimento, como filho de Panelas, como filho do nosso município, de ver o nosso município melhor, gerando emprego, gerando renda, trazendo oportunidades, colocando o nome do nosso município a partir das ações, a partir dos eventos, como o Festival de Jerico, que acontece agora, com a programação que vem atender todos os públicos, que vem trazer oportunidade das pessoas voltarem a Panelas para visitar seus familiares, que voltam a Panelas para poder fazer negócio, que voltam a Panelas para poder se divertir. Isso para mim é muito gratificante. Então, continuo acreditando no nosso povo, continuo acreditando no nosso município. Dificuldades vamos enfrentar sempre, né? Independente de onde nós estamos, independente daquilo que nós estamos fazendo, a gente sabe que os desafios são muito grandes, sabe que vamos encontrar dificuldade aqui, dificuldades ali, mas precisamos continuar acreditando, precisamos continuar sonhando. E nós estamos trazendo o nosso novo slogan de governo, o futuro é a gente que faz, a partir das ações que acontecem hoje para poder ter uma repercussão no amanhã, das nossas crianças, da nossa juventude e do povo panelense. Então, vamos seguir firme trabalhando por Panelas, nas mais diversas áreas, na educação, na infraestrutura, no desenvolvimento social, na cultura, em todos os aspectos, na saúde, para poder fazer de Panelas sempre um lugar cada vez melhor. Muito obrigado, prefeito. Manhã Cidade. Entrevista. Primeiro